Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de estar na sua casa nesse 4 de julho de 2024, no culto de oração. Nós já louvamos com hinos, oramos uns pelos outros e agora vamos continuar aquela série de mensagens sobre guerra espiritual. E hoje nós vamos estar dando a segunda parte sobre as ciladas do diabo, as armadilhas. O diabo, ele cega as pessoas, ele usa duas coisas para cegar as pessoas, tanto o prazer quanto a dor. Então, as ciladas do diabo, como ele cega pelo prazer e pela dor. Qual é a metodologia dele? O nosso texto que nós escolhemos para hoje, 2 Coríntios 2:11 diz: porque não ignoramos os seus ardis. Ardio é um engano, é o equivalente ao que ele disse lá aos Coríntios, em Efésios, na verdade, sobre as ciladas do diabo. Ele diz que nós deveríamos nos revestirmos de toda a força, toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes e nós não cairmos nas ciladas, nas arapucas. Acho que o Neto já sabe o que é uma arapuca, né? Aquela arapuca para pegar passarinho, para pegar tatu, faz um buraco e coloca só uns gravetos bem fininho, coloca palha de bananeira, coloca uma coisa que disfarça que ali embaixo tem um buraco. E bota uma comidinha lá, o tatu vem, cai. 2 Coríntios 2:11. O Efésios 6:11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus, de todas as armas que Deus fala, né? O capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé. Então nós vamos ver hoje essas ciladas do diabo, e nós vamos ver, lembrando que a palavra diabo começa com a letra D, e é interessante que lá no grego é diabolos, começa com a letra D, em inglês é devil, é também com a letra D, e no português diabo é com a letra D. Então nós vamos ver aqui 7 Ds do diabo. Se você tiver um desses D na sua vida, você está dando lugar ao diabo. A nossa tese, o nosso propósito, primeiramente, é reafirmar que Deus é o soberano absoluto do universo. Afirmar que o diabo nada pode fazer contra quem Deus protege, nada contra Deus nem contra quem Deus protege. Existe no mundo do espiritismo, da macumbaria, o negócio de fechar o corpo, para proteger o corpo. Só que o único corpo fechado é o que é selado pelo Espírito Santo. Esse sim é fechado, o diabo não vai entrar nele. Então, a primeira declaração, reafirmando, até que já dissemos em outra, Deus é o governante absoluto, não tem outro. Ele governa tudo, todos, em todo o tempo. A segunda coisa é que o diabo, embora não tenha livre acesso ao descrente, o diabo tem esquemas, armadilhas para usar o processo de tentação. Ele tenta o descrente. Esse mesmo processo ele pode usar com o crente nos primeiros passos. Tentação, atrair para que a pessoa faça uma coisa que não deve. Aí a segunda coisa é a opressão. A pessoa começa a se sentir aquele mal-estar, porque ele está desejando fazer uma coisa errada, mas está se detendo, usando a lógica, que a cabeça dele diz: isso não é certo, eu vou quebrar a minha cara. Mas aí aquele desejo continua e ele se sente oprimido. E se ele não resistir a Satanás, o próximo passo é a obsessão. Para onde ele for, ele vê o cigarro. Primeiramente ele é tentado pelo cigarro, depois
ele começa a se sentir mal. Eu tenho visto o fumante dizer que ele fuma quando está alegre, ele fuma quando está preocupado, ele fuma quando chove, ele fuma quando não chove. Tudo é uma desculpa. Mas ele é tentado, ele é oprimido, se sente mal se não fizer, e depois se torna uma obsessão. Tudo que ele faz, ele vê o cigarro e finalmente ele fuma. E o próximo passo vai ser a possessão. O diabo se apossar dele e controlar totalmente. Porém, o crente não chega até a possessão, mas o crente pode dar lugar a ele, se expondo à tentação, facilitando, dando lugar. O crente é protegido por Deus através do selo e da habitação do Espírito Santo. Porém, o apóstolo Paulo adverte que o crente não deve dar lugar ao diabo. Aí se pergunta, como é que o crente dá lugar ao diabo? Como é que o descrente dá lugar ao diabo? Através do engano e da cegueira. Satanás opera engano para cegar suas vítimas por duas maneiras, duas vertentes. O prazer, ele oferece muitos prazeres que deixam a pessoa cega, iludida em relação às consequências. São coisas que não só escravizam, essas práticas indevidas, imorais e destrutivas vão então levar à segunda maneira como ele mantém as pessoas cegas, a dor cega. Então, a dor geralmente é consequência do falso prazer que ele propôs. Cego estupidamente pelo prazer, no começo, ele desconsidera os perigos das práticas pecaminosas, bebe algo como se não fosse torrar o fígado. Não tem como escapar. Todo ano morre uma multidão de alcoólatras e novos. Eu lembro pelo menos de 2 lá na rua 2, onde eu moro, que morreram jovens. Então, o prazer de beber deixa o cara cego, que enquanto bebe ele está torrando o fígado. Ele fuma como se não fosse detonar os pulmões. É só questão de tempo. Quem fuma perde os pulmões e a capacidade de respirar. Então, foi cego pelo prazer. Quando as consequências vêm, ele vai ficar novamente cego e estupidamente transtornado pela dor. Ele faz qualquer negócio com o diabo ou com quem quer que seja para se livrar dessa dor e dos problemas que causa. Então, as duas maneiras que o diabo cega as pessoas: pelo prazer e pela dor. Agora, é possível vencer o diabo, resistir ao diabo, e a Bíblia diz ficar firme contra as suas ciladas enganosas. Mas é preciso não dar lugar para ele operar na vida. Então nós vamos ver aqui 7 maneiras como você dá lugar ao diabo a acabar com você. São verdades muito importantes, você não pode esquecer nessa guerra espiritual que todos nós temos. A nossa série fala da nossa guerra espiritual de cada dia. E hoje nós vamos ver os 7 Ds do diabo. O primeiro D é diversão ou distração. É através da diversão ou da distração que ele cega o entendimento de muita gente, cegamente. O segundo D, desânimo. O terceiro D, decepção ou desapontamento. O quarto D, você nota que tudo isso vai sendo no crescente. Lá nas distrações, ele vai quebrar a cara e vai se desanimar. Lá também ele vai se decepcionar com muita gente, ele vai se desapontar, e isso vai levar ele ao desgosto. O próximo D, desgosto ou descontentamento, que a Bíblia chama de amargura. A pessoa amargurada, ela é capaz de qualquer coisa alucinada. Então essa pessoa que se entregou à diversão e que foi quebrando a cara, foi ficando desanimado, o segundo D. O terceiro D, a decepção ou desapontamento, esperou demais das pessoas e as pessoas não chegaram junto. Então vem o desgosto de alma, o descontentamento, a amargura. Isso vai levar ao quinto D, a discórdia e a divisão, a separação, que vai levar ao sexto D do diabo,
que a descomunhão é a dissociação, é o desigrejamento. No sexto ponto aqui, o camarada não quer mais ir para a igreja, desiste da igreja. E o último D é desespero. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajude a ficar firmes quando o inimigo vier nos tentar com esses 7 Ds diabólicos. Nos ajude a permanecermos firmes no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, vimos os 7 Ds do diabo, não sei se você decorou, mas se você percebeu, eu falei dos objetivos de Satanás, do diabo, que é nos tornar cegos, estúpidos e miseráveis. Repita comigo: cegos, estúpidos e miseráveis. Se você aceitar a tentação do diabo, ele vai te deixar cego. Não tem quem bote na sua cabeça que o que você está fazendo é errado. Você vai continuar fazendo errado, porque você está cego. Ele deixa você estúpido e você vai se tornar um miserável. Estava vendo hoje no jornal policial do meio-dia, onde 2 amigos de bebedeira, aí um deles só faltou matar o outro, ou foi a paulada, ou foi a pedrada na cabeça. Então, esse é o objetivo do diabo, através da dor e do prazer, nos cegar, nos tornar estúpidos e miseráveis para sempre. Você diz, mas quem poderá me ajudar a não ter a minha visão, a minha razão tirada pelo diabo? Primeiramente, como eu falei lá na proposição ou na tese, Deus é soberano. O diabo não está ali para fazer o que ele quer, não. O diabo, até para ter acesso ao crente, ele precisa ter autorização. Temos 2 casos na Bíblia: o caso de Pedro, em Lucas 22 e 31. Olha aqui que Jesus disse para Pedro: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O diabo foi pedir permissão a Deus. Sabe o que é cirandar? Você colhe o trigo, aí vem com palha e a semente. Então coloca numa peneira e joga o trigo para cima, e o vento leva a palha e desce só o trigo. É tipo arroz também, é feito assim, cirandar. Ou seja, deixa eu bagunçar com a vida dele, deixa eu jogar ele para cima, deixar ele cair, acabar com a vida dele. Mas veja bem, Cristo disse: não, Pedro não, você não vai fazer isso com Pedro não. E Jó, em 2:6 diz: e disse o Senhor a Satanás, que o diabo disse para Deus, Satanás disse para Deus, Satanás significa adversário, disse para Deus que Deus não tinha ninguém que adorasse a ele sem ser por interesse. Deus disse: não, meu servo Jó, ele me serve não pelo pão que come, não pelas coisas boas que eu disse para ele. Então o diabo disse que o Jó era mais um interesseiro, que Deus não tinha ninguém na terra que servisse a ele sem interesse, que Deus permitisse, ele está pedindo permissão a Deus para mexer nos bens de Jó, destruir os bens de Jó. Então Deus permitiu o diabo cirandar com a vida de Jó. Olha o que Deus diz em Jó 2:6: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, guarda porém a sua vida. Ou seja, vai só quando Deus permite. Você pode mexer nos bens dele, mas não pode matá-lo. Então você nota que o diabo, ele é ruim. Não é alguém para a gente fazer amizade com ele, escutar ele. A Bíblia diz que ele é um dos maiores inimigos dos santos, dos crentes. Ele é adversário. Ele, em relação a nós, é muito poderoso. Ele já foi o querubim ungido, um dos anjos mais poderosos do céu. Em Lucas, Cristo diz que ele é o príncipe ou governante dos demônios. Em João 16, ele é chamado príncipe ou governante desse mundo. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo chama ele de o Deus desse mundo. O mundo segue o diabo como se fosse um Deus, sem ser. O apóstolo Paulo diz que ele é o príncipe dos poderes do ar, do espaço. Também ele é chamado de o grande dragão em Apocalipse. Em 1 Pedro, o leão que ruge.
Ele é o poderoso, o maligno, absolutamente ruim, não vale nada, e ele só pensa em fazer o mal e destruir. O tentador, o sedutor de todo mundo, o acusador. Portanto, dá para você entender que você não deve dar lugar ao diabo, porque se você der, quando diz que ele é o grande dragão, sabe o que é um dragão? Ele tem a mistura de todas as bestas feras da terra. Então ele é perigosíssimo, astuto e poderoso. A Bíblia mostra que a grande especialidade dele é a mentira, porque ele é o pai da mentira, e que ele, através dessa mentira, ele cega a mente, o entendimento dos descrentes, e ele faz isso tirando a palavra que é colocada no coração deles. Ele não se apresenta horroroso como ele é, diz que ele se disfarça em trajes de luz e justiça. Ele faz sinais e grandes milagres e grandes maravilhas para iludir as pessoas, e ele está todo o tempo procurando fazer você pecar, você fugir do sofrimento através de coisas erradas. Ele, à medida que a pessoa vai dando controle a ele pode causar doença nas pessoas. Teve uma mulher que Jesus curou ela, e Jesus disse: não é essa mulher filha de Abraão, a quem Satanás tem mantido presa por 18 anos. Os fariseus disseram que Jesus não podia libertá-la porque era sábado. Então ele é terrível, ele escraviza, ele impinge doenças. A Bíblia que chamou ele de assassino. Ele é tão astuto que ele atrapalhou os planos missionários do apóstolo Paulo. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses 2, 17 a 18. Ele diz: Satanás nos impediu. Diz que Satanás, várias vezes, o diabo atrapalhou a obra dele. Então, se você pergunta, por que eu não devo dar lugar ao diabo? Porque ele vai acabar com você. E ele não quer que você escute esse tipo de mensagem. Ele gostaria que o neto não estivesse aqui escutando isso aqui, para que ele possa se andar com a vida do neto, jogar para cima, jogar para baixo, e depois tacar o pé em cima e esmagar como se esmata um rato. Esse é o propósito dele, é agir sem ser percebido. Essa é a grande vantagem que o diabo tem. Paulo alerta a igreja de Corinto, dizendo: olha, não ignore, não seja ignorante em relação à maneira que ele vai fazer para acabar com você. Esteja atento. Então a primeira, como eu falei para vocês, é a diversão. Você sabia que o crente não se diverte, ele tem lazer? Há uma diferença entre diversão e lazer. A diversão é uma distração do dever. Alguns querem ganhar na loteria para viver sem trabalhar. Então essa vida é uma vida de distração do dever, das responsabilidades. A distração, você nota que uma das formas de distração mais usadas no mundo moderno é o turismo. E geralmente o turismo, as pessoas saem pelo mundo para fazer coisa errada. Eles saem para aproveitar de crianças, de mulheres. É a indústria mais perversa que tem, imoral, é exatamente o turismo. Porque o descrente, ele quer um tempo, não para ficar com a família, para ter um lazer com a família, um tempo de descanso, um tempo de alegria. Ele quer uma oportunidade para pecar. Então, é isso que o mundo faz. O mundo está cheio dessas diversões e distrações pecaminosas. E em 1 João 2, 15 e 16 é dito: não ameis o mundo, ou seja, o sistema de coisas que esse mundo tem, de se distrair, de se divertir, de trabalhar, de enganar. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha, veja bem, tudo que há no mundo, esse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno,
que está debaixo dos pés de Satanás, que é marionete de Satanás. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os prazeres bestiais da sarraquez, que é a palavra para carne, no sentido negativo. Não é a carne, em alguns textos que a Bíblia fala da carne como a humanidade, fala da carne biológica, mas fala da carne como uma excrescência maldita da natureza pecaminosa, que o propósito, o desejo é coisas abjetas, coisas imorais, perversas. Então ele diz, tudo que há no mundo, o sistema guiado pelo diabo, tudo que há na carne, essa força, essa lei bestial que há na natureza pecaminosa, a concupiscência dos olhos, veja bem, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então ele está dizendo que quando eu decido me distrair como o mundo se distrai, como é que o mundo se distrai? Muitas vezes nós sem sair de casa, vendo filmes grosseiros, violentos, imorais, vendo pornografia, vendo toda espécie de... Vendo aquelas lutas de MMA, um homem destroçando o outro na pancada, luta de boxe, é uma aberração. Como é que alguém se diverte com um homem desmontando o outro a socos? Todo ano morre uma certa quantidade de lutadores de boxe, e uma boa parte deles ficam com problema no cérebro, porque receber tanta pancada, seu cérebro entra em colapso. Então Satanás procura nos distrair, procura que nós, por exemplo, vá tomar banho numa praia cheia de mulher pelada, porque as praias hoje é só de mulher pelada e de homem usando sunguinha. Aquilo ali não é lugar para o crente. Se o crente quer ir para a praia, deve ir num dia ou numa área que não tenha esses ímpios. Ir para a praia é lazer. Ir para a praia infestada de imorais é distração, é amor ao mundo, a carne, é soberba da vida. Então Satanás vai fazer tudo para desviar nossa atenção para as coisas materiais e nos afastar das coisas espirituais. Em 2 Timóteo 2:4, Paulo diz: ninguém que luta se embaraça com negócios dessa vida. Falar o negócio aí, a pragmatéria, a forma do mundo fazer as coisas, a fim de agradar aquele que o alistou. Então o diabo vai tentar nos levar a valorizar. É incrível, grande parte das coisas que o mundo valoriza são coisas inferiores, são coisas pequenas. Geralmente o que ele chama de arte é imoralidade, é perversidade. Então ele vai fazer com que nós nos afastemos dos valores maiores e nos apeguemos aos valores menores. Ele vai fazer com que nós gastemos mais tempo em distrações no celular e na televisão do que estudando a Bíblia. Só para você ver que a maioria das pessoas, elas têm um apego tão grande às coisas materiais, que embora diga que ame seus filhos, conta-se a história de um homem que comprou um carro novo, e o filho dele, que devia ter mais ou menos a idade do Miguel, pegou um prego e riscou o carro todinho, carro novo. Quando o pai saiu, que viu aquilo, ele pegou o menino, pegou uma palmatória e bateu com muita violência na mão do menino. A mão do menino inchou, ele foi levado para o hospital, gangrenou, amputaram a mão do menino. Aí segue essa história, diz que ele terminou se suicidando, porque a criança disse: papai, não se preocupe não, o bichinho era tão inocente, ele disse: Deus vai fazer crescer outra mãozinha em mim. Teve outro caso de uma mulher que o filho estava no banco traseiro, naquela cadeirinha. Então ela parou num supermercado, num local lá onde ela ia, e aconteceu um problema que quando ela saiu, o carro trancou completamente,
o ar-condicionado tinha sido desligado, porque ela estava descendo para tirar a criança e sair com a criança. Então o carro trancou, o controle deu defeito e a criança ia morrer asfixiada lá. Todo mundo tentando forçar a porta, usar todo jeito para tirar a criança. A criança já estava sufocando dentro do carro. Aí então chegou lá era um pedreiro, um homem rústico. Ele foi lá no próximo, tinha uma pedra de calçamento. Ele pegou a pedra e quebrou o vidro traseiro do carro. E ele conseguiu salvar a criança. Só que a mãe do menino ficou: como é que você faz isso com o meu carro? Você quebrou o vidro traseiro do meu carro. Você viu aí onde é que estava o valor dessa mulher? O que era que valia mais para ela? Valia mais o carro do que a criança. E é assim que o diabo, ele nos distrai, distraindo para coisas de pequeno valor, dando valor a falsos amigos que só fazem destruir a gente. Às vezes o crente se desvia para a igreja, deixa seus verdadeiros amigos e vai andar com desordeiros que estão destruindo a própria vida e vão levá-lo junto. Então, a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Paulo diz em Colossenses 3:2: pensai nas coisas que são de cima e não das que são aqui da terra. Para que eu pense nas coisas que são de cima, eu tenho de ler a Bíblia, eu tenho de ouvir hinos. Hoje nós temos celular, nós podemos escutar hinos de 50 até quando foi possível ser gravado hinos da década de 40, 50, 60. Então o primeiro D é diversão. A diversão é uma maneira do diabo distrair, e é onde o crente dá lugar a ele. O outro D é desânimo, é desencorajamento. Nós vivemos num mundo muito difícil, muito cruel. O cidadão ganha o seu pão com muita dificuldade, geralmente ganha muito pouco. E vendo o programa policial no meio-dia, a quantidade de homens que roubaram seus carros, suas motos, carros que eles trabalhavam, aí vem o desânimo. Teve um rapaz lá, um jovenzinho, trabalhando na área de informática, e deixou a moto dele em frente ao prédio que ele trabalhava. O camarada lá levou a moto dele. E pela palavra dele, eu achei até que ele era evangélico. Desânimo é uma das armas mais poderosas do diabo, é fazer com que a gente fique tão desanimado, tão desencorajado, que nós desistamos da nossa terra prometida. Quando o povo de Israel, que passou 40 anos sofrendo no deserto, chegou diante da terra prometida, foram mandados 12 homens para espiar a terra. 10 voltaram desanimando o povo. Olha aqui, para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filho dos gigantes. Então, deixar que os outros desanimem. O neto vai começar uma nova empresa. O neto agora vai vender churrasquinho, vai comprar um daqueles carros e vai sair vendendo churrasquinho. Não vai faltar que não dá certo não, cara. Está saturado. O desencorajamento. Eu vou tentar, se não der certo, pelo menos eu tentei. Eu não vou ficar sentado chorando o leite derramado. Então, o povo perdeu a terra que manava leite e mel por conta exatamente do desencorajamento, do desânimo, por conta das críticas. Dale Carnegie, ele conta de um grande novelista, criador de romances na Inglaterra, que era famoso. Então ele fez um romance e os críticos no jornal fizeram críticas pesadas a ele, que aquele romance era medíocre, que ele não fazia jus à fama que tinha. Quando ele leu, ele se suicidou. Então nós não podemos deixar as críticas das pessoas, nós não podemos, como alguém diz, emprenhar pelo ouvido. A
dona Carmita gosta de dizer: quem tem sua boca diz o que quer, eu tenho meu ouvido, escuta o que eu quero. Então o diabo vai usar pessoas para nos desalentar, para nos deixar sem energia, sem força. Interessante, em Números 21:4 está escrito: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele dia. Ou seja, estavam caminhando há muito tempo, estavam fadigados, e então, diante do cansaço da fadiga, eles ficam angustiados, ficam desanimados, e aí a pessoa se desvia, a pessoa começa a dizer besteira. Olha o que o povo disse: porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Ora, era o maná. O maná era o pão dos anjos. A Bíblia diz que era como se fosse uma espécie de pão com sabor de mel. Era a melhor comida que existia. Mas eles queriam a carne do Egito, eles amaram o mundo. E olha o que acontece. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, serpentes que o veneno, quando pegava na pessoa, ela queimava de febre até morrer. Então era chamado serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente de Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Então muitas vezes nós achamos que o caminho é ficar criticando. Muitas vezes nós tomamos uma decisão de seguir a Deus, mas as coisas não mudam do dia para a noite. Aí nós nos cansamos e desistimos. Em Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. Por exemplo, essa está numa carreira muito boa, já tem uns 3 anos de crente. Deus já deu muita coisa a ele, mas muita coisa que ele pediu no início ainda não alcançou. Então ele pode desistir. Está dizendo aqui: não se canse de fazer o bem, senão você não vai colher. Insista, persista, não desista, né? Como diz a frase das loterias. Mas não é para você investir em loteria, não. Mas é que para o crente, ele é que tem de insistir e não desistir, o seu dia de colheita chegará. O terceiro D é o desapontamento ou decepção. É quando a gente esperava muito de uma pessoa e ela decepciona. Camarada esperava muito de um casamento e não saiu o que ele queria, e então ele resolve desistir. Em várias áreas da vida, o desapontamento. A grande lição é: não espere muito das pessoas, não espere pouco, para que você tenha surpresa. Rapaz, eu esperava tão pouco da Lucélia, de repente ela mostrou que é uma mulher forte. Se você não quer desapontar, não espere muito não, entendeu, Edson? Porque é isso que o diabo vai fazer. Em Provérbios 13:12 diz: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. Então não adianta a gente ficar criando castelos na cabeça, e quando esses castelos de areia feitos na cabeça caírem, nós vamos ficar decepcionados. Vamos fazer como Cristo, não esperar muito. Ele diz: tendo que comer e vestir, estejamos contentes. Comeu hoje, né? Comeu hoje? Está vestido? Está vestido? Então você já tem tudo para estar contente. Não esperar demais. Senhor, o que o Senhor der para mim, de uma maneira de você não se decepcionar com Deus. O que o Senhor der para mim está bom. Se o Senhor fizer comigo, está bom. E com as pessoas também. Aí você não se decepciona. Porque se você se decepciona, aí vem o quarto dedo do diabo, que é exatamente o desgosto.
o descontentamento, a amargura. Em Hebreus 12, 14 a 17 diz que a amargura, ela cria uma raiz dentro de você, uma raiz, as raízes da amargura vão azedando tudo na sua vida. A pessoa amargurada é a pessoa mais perigosa do planeta Terra. Raiz de amargura. Então nós temos, a Bíblia diz, para não dar lugar ao diabo. Como é que eu vou não dar lugar ao diabo? Primeiramente, não me decepcionando ou me desapontando com ninguém. Se me decepcionar e desapontar, eu dou perdão. Todo mundo que já me ofendeu, que me fez um mal, eu já perdoei. E já teve muita gente que fez covardia comigo. Todas essas pessoas eu perdoei. Porque se eu não perdoar, eu vou ficar com amargura no coração. Eu vou dar lugar ao diabo, ele criar um tronco de amargura no meu coração. Nós vimos o povo de Israel ficou descontente com a jornada no deserto e com a demora para entrar na terra prometida. O povo ficou cheio de amargura e começou a abrir a boca contra Deus. E nós vimos que deu tudo errado. Os filhos de Israel tinham a melhor comida, que eu acho que nenhum de nós hoje come a comida tão boa quanto o maná. Mas mesmo assim, a amargura fez com que o maná não fosse gostoso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10 e 10: e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então a murmuração, viver se queixando da vida, não ajuda ninguém, só dá lugar ao diabo a azedar mais minha vida, a complicar mais minha vida. A Bíblia diz para a gente se alegrar todo dia no Senhor, não importa a situação que estejamos vivendo. A Bíblia, lá em Coríntios, diz: não murmureis, e diz, porque o resultado vai ser sua destruição. E em Filipenses 4:12 ele diz: fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, sem ficar se queixando e encrencando, brigando. A Bíblia diz: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas se eu, desapontado, desanimado, amargurado, não lutar contra isso, você nota quanto o diabo já avançou na minha vida. Ele fez com que eu me divertisse, entrasse na vida pecaminosa. Isso me levou progressivamente, como nós falamos aqui, me levou progressivamente ao desânimo, ao desencorajamento. O desânimo me levou a ficar decepcionado com muita gente, desapontado. Em lugar de perdoar essas pessoas, eu me enchi de amargura e desgosto. E a partir daí, o quinto D, a discórdia, a divisão. O apóstolo Paulo repreendeu a igreja lá de Corinto, porque alguns estavam desgostosos e partiram para criar confusão na igreja. Ele disse aqui: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, ou seja, divisão, discórdia, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói que há contenda entre vocês. A contenda, a briga. Você nota que isso pode ocorrer também no casamento, todo esse processo. E essa contenda, ela ocorre pelos motivos anteriores, ou por esses motivos, o egoísmo. Lá na igreja de Corinto tinha aqueles que ou faz do meu jeito, ou eu não participo. Como pastor há mais de 40 anos, já vi crente assim: ou você faz do jeito dele, ou ele não coopera. Ou é crente de mente bitolada, estreita. Mas nós nunca fizemos desse jeito. Aí cria confusão se trouxer um jeito novo. E principalmente falta de amor fraternal, falta de verdadeira apreciação pelos irmãos. Essa falta de amor fraternal é que dá lugar ao diabo a semear discórdia na igreja.
E Paulo diz em Filipenses 1:27: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo junto com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então nós já vemos distração, desânimo, decepção, desgosto, discórdia, e o próximo passo é a descomunhão, a dissolução, o desigrejamento, ou seja, muitos abandonaram a igreja, muitos querem ser crente em casa, querem ser crente de YouTube, assistir as mensagens pelo YouTube, quando a Bíblia diz claramente que esse crente que se isola dos outros, ele vai pagar caro. Paulo diz, aliás, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, 25, diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos, aconselhando-nos uns aos outros, animando uns aos outros, e tanto mais quanto vê que se aproxima o dia. Então o diabo comemora quando os crentes se afastam da comunhão, quando o crente deixa de vir para a igreja. É lá fora que eu pego ele, né? Lembra? Aí você está no canto, o cara diz: lá fora eu te pego. Então o diabo faz tudo para o crente sair da igreja, porque lá fora tem mais armas contra você. O crente então deve valorizar a comunhão. O crente, tem crente que ele não valoriza a comunhão na igreja, ele chega na hora do culto, quer ir embora, mal termina o culto. Alguns, quando começa a orar, a oração no final, ele já sai. Por quê? Porque ele não quer papear com os irmãos, ele não quer conversar. É uma forma de desigrejamento. Veio só para cantar, orar e ouvir o sermão. Em 1 Coríntios 12, 18 a 21 diz: mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de ti. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenho os membros igual cuidado uns com os outros. É uma das maiores riquezas que o crente tem, a sua comunhão na igreja. Pessoa sozinha, ela é a vítima predileta do diabo. Por isso que o diabo gostaria de isolar o crente da sua igreja, da sua família. Eu tenho visto documentários sobre os animais, que os leões e as bestas feras do campo, eles tentam isolar aquele animal que ele quer pegar do bando, porque se tiver no bando, o bando vai para cima e o leão perde. Eu vi, por exemplo, um leão que está tão faminto que ele não esperou aqueles que são retardatários, que ficam atrás da manada, para atacar. Ele atacou um boi daquele perto da manada. Quando a manada viu, a manada saiu para cima dele e botou para quebrar em cima do leão. Portanto, a Bíblia compara o diabo a um leão, que procura alguém para tragar. Ele está dando voltas. Ele quer que você se afaste da igreja. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, acordados, não embriagados, delirando. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Billy Graham usou uma ilustração interessante. Ele diz: os frequentadores da igreja são como brasas. Quando se apagam, a ideia é a seguinte: quando as brasas estão juntas, elas vão cumprir o propósito delas, elas vão queimar até todas virarem cinza. Quando a brasa é tirada, uma brasa é isolada das outras, ela vira carvão para ser pisada e não cumpre o propósito dela. Tem um filósofo alemão que ele disse que ter comunhão é complicado, e ele ilustrou com a seguinte ilustração: um bando de porcos espinhos amontoados em uma noite fria de inverno. Nesses lugares tem porcos espinhos e o inverno é forte.
Quanto mais frio ia ficando, mais eles se juntavam, ficavam perto um do outro para se aquecerem, né? Os porcos espinhos. Mas quanto mais os porcos espinhos se aproximavam um do outro, mais cada um tinha espinho, um espetava o outro. Então, mas mesmo assim eles preferiam as espetadas do que ficar sozinho, do que ficar vagando sozinho até congelar na morte e na solidão. Em lugar de ficar, vamos dizer assim, desigrejado, longe dos irmãos e das pessoas, Cristo nos deu uma alternativa: perdoar e se reconciliar uns com os outros. Aqui nós vamos dar cutucado um no outro com nossos espinhos, mas não é razão para deixar a igreja. Onde tem gente, tem conflito. Agora eu faço uma pergunta para nós encerrarmos a nossa mensagem. O diabo tem lhe distraído de Deus e das coisas de Deus? Ele fez com que você dê preferência às coisas de valor menor, coisas que não são da vontade de Deus? Ele te desanimou, fazendo com que você prefira ficar sozinho nessa guerra cruel? Você ficou desiludido ou decepcionado com alguém? Seus sonhos e planos não conseguiram se concretizar? Você tem permitido que o espírito de descontentamento esmague a sua vontade de viver? Você vive se queixando da vida e reclamando por causa das suas frustrações? O diabo lhe contaminou com o espírito de discórdia, de briga. A discórdia e os conflitos o fizeram se isolar de todos, inclusive da comunhão de seus irmãos na igreja. Paulo diz: não ignore essas coisas, porque são coisas do diabo. Não dê lugar ao diabo, mas se aproxime de Deus para lhe dar a vitória. Satanás, para encerrar, Satanás não vai ganhar essa guerra para aqueles que creem nele e que dependem dele e que confiam nele. A Bíblia diz claramente que o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para destruir as obras do diabo. Hebreus 2,14 diz que ele assumiu a natureza humana para que pela morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, que era o diabo. Colossenses 2,15 diz que ele venceu, derrotou todos os principados e potestades com um só golpe, aquele golpe lá na cruz, que ele venceu, o valente, que ele foi derrotado e que ele um dia vai ser lançado no lago de fogo e enxofre e será atormentado dia e noite para sempre. Portanto, o que é que eu, como crente, devo fazer? Resistir. Diz Tiago: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E você, nessa série, você está aprendendo como fazer isso. Apocalipse 2:11 diz que os crentes que venceram o diabo, eles fizeram pelo sangue de Cristo e pela palavra do testemunho. A palavra daqueles que não amaram a sua própria vida, mas que quiseram ficar perto de Deus até o final. Eles abraçaram a conquista de Cristo feita pelo seu sangue. Portanto, não há zona neutra. Ou você está com Deus ou você está com o diabo. Cristo diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Recapitulando, como é que eu dou lugar ao diabo? Indo para distrações e diversões que desagradam a Deus, ficando desanimado quando quebra a cara, ficando decepcionado, desapontado, amargurado quando as coisas não dão certo, partindo para a briga, partindo para me afastar da igreja, e o resultado final é o século D, desespero. E aí é onde ele leva você a tudo que não presta. Mas nós vimos que a vitória do crente está ganha, que em Cristo somos mais que vencedores, e nós podemos resistir a Ele e vencer qualquer vício, qualquer tarefa, qualquer mania. Vamos baixar a cabeça e cada um diga: Senhor, obrigado porque o Senhor me mostrou como é que o diabo me faz escravo, como é que o diabo quer destruir minha vida. Me ajude, Senhor, a não participar de distrações e diversões pecaminosas, mundanas. Me ajude, Senhor Deus, a não ficar desanimado, mas ter coragem, a não ficar decepcionado e desapontado com os homens, porque eles decepcionam mesmo. Me ajude a não guardar amargura, desgosto e descontentamento no meu coração. Me ajude a ser um pacificador. Me ajude a fugir de discórdia. Me ajuda a me aproximar da igreja em lugar de me afastar dela.
me ajude a me apegar à esperança viva do que é Jesus Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite.